Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência, programa que tem alcançado bastante pessoas ao redor do nosso país. Muitas mensagens de todo o Brasil, mandando aí pelo nosso WhatsApp, perguntas e questões. Nós estamos felizes com a sua participação, tá bom? Pastor Augustus. Olá, Natsan, querido ouvinte. Eu também estou bastante feliz, juntamente com o Natsan, pela sua audiência. Nosso desejo é que esse programa seja uma bênção na sua vida. A história de Jesus está registrada na Bíblia, nos livros que são chamados de Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles apresentam o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus. Há um grupo de pessoas no objetivo de desacreditar estes livros e junto com ele toda a Bíblia, com estes livros toda a Bíblia, que afirmam que estes homens inventaram a história de Jesus como Senhor, como Salvador e como Filho de Deus, ou o próprio Deus na Terra. É em torno das dúvidas que giram em torno e dos comportamentos que giram em torno destas abordagens que o nosso programa tomará alguns minutos do seu tempo hoje. Pastor Augustus, por que devemos crer nos evangelhos, nos relatos dos evangelhos, como fonte confiável e verdadeira acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo? Natsan, existem vários motivos pelos quais nós deveríamos tomar o relato dos evangelhos como sendo fontes confiáveis para a reconstrução dos fatos que aconteceram no primeiro século em torno da pessoa de Jesus de Nazaré. O primeiro, o fato de que nós temos mais de 5.000 cópias e manuscritos, extratos, pedaços, papiros preservados nos museus, datando do século II, os mais antigos, século III e por aí vai até a descoberta da imprensa. E todos esses manuscritos, embora produzidos em lugares diferentes, naturalmente por autores diferentes, em épocas diferentes, eles todos têm eles contam todos a mesma história. As diferenças são diferenças pequenas e que tem a ver com erro de cópia de escriba. Em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus, omite uma linha ou copia a mesma linha duas vezes. Erros comuns de cópia. Alguns erros eram erros intencionais, em que motivado pela sua própria convicção, né? O escriba omite, por exemplo, no início do Evangelho de Marcos, onde tem princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Um escriba que não achava que Jesus era filho de Deus deixou de copiar a última parte da frase. Mas outros escribas copiaram, não é? Então, fazendo a comparação, fica evidente que foi uma omissão intencional, né? O senhor está levantando só essa questão da palavra escribas, né? Para os nossos ouvintes, só uma definição de quem eram eles, né? Era o pessoal que se dedicava a copiar esses manuscritos, né? A boa parte deles era religiosos, ficavam em mosteiros ou dedicados quase que exclusivamente a isso. Passavam a vida toda fazendo cópias e mais cópias, né? Imagina que alívio agora, né, que chegou a imprensa, né? Mas naquela época a coisa era feita manualmente. Mão, né? E há manuscritos belíssimos do século II, III, contendo os 4 evangelhos completos, livro de Atos, enfim. O meu ponto é que não existe nenhuma história tão bem atestada documentalmente e arqueologicamente como a história de Jesus Cristo. Se a gente fosse usar os mesmos critérios que a gente usa para fazer a crítica bíblica em escritos antigos do tipo de Platão, de Homero, Aristóteles, a gente vai até duvidar que essas pessoas existiram, porque não chega nem perto a quantidade de fontes, né? Fontes que atestam o que eles escreveram e tudo mais. Então, em primeiro lugar, tem a questão da atestação arqueológica. Segundo, tem o fato de que são 4 e que eles contêm notáveis similaridades. Foram escritos por pessoas diferentes, em datas diferentes, embora próximas, mas eles contêm, eles reproduzem literalmente palavras, frases, histórias inteiras iguais, a ponto de que alguns sugerem que houve uma espécie de uma dependência literária, um usou o outro e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, em que eles mantêm essas semelhanças extraordinárias, eles têm também diferenças.
Marcos tem detalhes a respeito de determinadas histórias que não aparecem nem em Mateus e não aparecem nem em Lucas. O Evangelho de João contém histórias e eventos e milagres e ditos de Jesus que não está nos outros três evangelhos. Da mesma história, mas diferente. Então, quando a gente dá uma olhada e compara os quatro, a impressão que você tem é que, embora eles tenham compartilhado alguma coisa em comum, provavelmente eles foram testemunhas oculares ou escreveram a partir de testemunhas oculares e auriculares, né, porque ouviram tudo que Jesus tinha dito, e que escreveram de seu próprio ponto de vista para audiências diferentes. Isso explicaria a notável similaridade e também as diferenças entre eles. Então fica muito difícil imaginar que essas histórias tenham surgido independentemente, em determinados grupos, em comunidades, resolveram inventar lendas e mitos a respeito de Jesus, já que é claro que há uma origem independente para esses evangelhos. Por outro lado, também fica difícil explicar a diferença entre eles, dizendo simplesmente que eles ocorreram assim, um sem saber do outro. Por isso é que é tão diferente, né? Quando, na verdade, eles têm também muitas semelhanças. Outra coisa, Natsan, que nos convence da veracidade dos evangelhos, é que as coisas que estão escritas ali custaram a vida dos seus autores. Exato. Imagine se você vai escrever uma lenda, uma ficção, uma história que você sabe que não é verdadeira, de repente aquilo fica viral, né? Se torna público, muita gente começa a tomar conhecimento daquilo, muita gente começa a ficar ofendida e finalmente você vai ser morto por aquilo. Você vai ser, no caso, né, os apóstolos que foram os autores dos evangelhos, eles foram confrontados pelas autoridades romanas e ameaçados de morte, porque eles estão dizendo lá naqueles livros, nos 4 evangelhos, que Jesus é o Filho de Deus, o único Senhor que ressuscitou dos mortos e que tem toda a autoridade no céu e na terra. Pronto, César, o imperador romano, ofendeu-se, né? Os judeus ficaram ofendidos com isso. Mas nenhum desses autores voltou atrás. Agora, eu imagino que se eu e você tivéssemos escrito uma obra de ficção, Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Ou Harry Potter, e de repente a gente está sendo processado porque a gente acredita em bruxaria, eu ia dizer na hora, isso aqui é uma ficção, morte, né? Isso aqui é uma ficção. Né? Vai ter alguém para fazer uma delação premiada. Pois é, né? Isso aqui é uma ficção, isso é uma história que eu criei, não vou morrer por conta disso não, gente, isso aqui é só entretenimento. Mas nenhum dos autores bíblicos fizeram isso. Eles morreram, foram decapitados, jogados às feras. Pedro foi crucificado. E não voltaram atrás naquilo que escreveram, não. Disseram, isso aqui é a verdade, estamos prontos a morrer por isso. Como de fato fizeram. Como de fato fizeram. Além disso, nós temos que levar em consideração outro fator, Natsan. Não foram só estes evangelhos que foram escritos. No final do século II, já havia perto de meia centena de evangelhos propondo contar a história de Jesus, o sofrimento, a narrativa dos seus sofrimentos, a narrativa da infância, enfim, e outras histórias relacionadas com a pessoa de Jesus Cristo. E estes evangelhos, eles são chamados de apócrifos porque eles não têm uma autoria identificável. Ninguém sabe ao certo quem escreveu. Geralmente eles dizem que foram escritos por pessoas do tipo assim, algum apóstolo de Jesus Cristo, ou alguém próximo a Maria, enfim, alguma outra personagem bíblica que não pode ser comprovado. Mas o mais interessante é que quando você compara o conteúdo desses evangelhos com os evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, a diferença é gritante. É claro que são lendas, são mitos, eles retratam Jesus menino matando outro menino porque ficou ofendido, Jesus que queimava a aula na escola lá de Nazaré, porque sabia mais do que os mestres, um Jesus vingateiro. É só você ler os evangelhos apócrifos e comparar com os evangelhos que estão na Bíblia e você vai ver porque que a igreja nunca aceitou os evangelhos apócrifos. Né? A clareza, a sobriedade, o senso de realidade, o referencial histórico que esses evangelhos dão. E isso é finalmente a última coisa que eu queria dizer. Esses evangelhos, eles localizam a história de Jesus no tempo e no espaço. Eles dizem quem era o governador, eles dizem onde é que os fatos aconteceram, eles falam de testemunhos oculares, eles se referem a dados geográficos, eles dão informações geográficas a respeito dos eventos, do tempo, da época em que aconteceu. João, numa certa altura, aquele episódio de que o Jesus manda todo mundo sentar na grama
para distribuir o pão, aquele milagre da multiplicação, Marcos acrescenta que a grama estava verde. Sim. Não é? Quer dizer, um detalhezinho que trai a testemunha ocular, né? A pessoa que estava lá, que viu, né? Então, são detalhes assim que nos convencem da confiabilidade do relato dos evangelhos a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Agora, é claro, né? Uma pessoa pode ouvir todos esses argumentos, ler os 4 evangelhos e ainda não se convencer. Porque, na verdade, a fé não é de todos. Exato. Em última análise, é o Espírito de Deus agindo no coração, abrindo a mente, o entendimento, desanuviando as trevas da incredulidade, que vai conduzir a pessoa a reconhecer nas páginas dos 4 evangelhos a pessoa gloriosa e maravilhosa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Além do fato de alguns que dizem não apenas os evangelhos, né, que contam a história de Jesus ou destacam a obra de Jesus, mas os escritos de Paulo, não dizendo especificamente que Paulo escreveu um evangelho, obviamente, mas que ele pregou um evangelho baseado não apenas... obviamente que na época dele não tinha os escritos, né, dos Novo Testamento, como nós temos. Então completos. Exatamente, completo. Então ele buscou Jesus lá do Antigo Testamento. O caso de Paulo é de fato um caso à parte. Ele não pode ser acusado de alguém que andou com Jesus e ficou tão impressionado com a figura de Jesus que escreveu lendas a respeito dele. Ele era exatamente o contrário. Ele era um perseguidor de Jesus, era inimigo de Jesus, não estava influenciado pelo Jesus histórico, né? E alguma coisa aconteceu com ele. E ele mudou radicalmente. Ele tornou-se um defensor da mensagem de Cristo, da pessoa de Cristo e o maior intérprete dos fatos acontecidos com Jesus de Nazaré. Então, ele escreveu diversas cartas a igrejas que ele plantou, anunciando essa mensagem, onde ele revela, não é, onde ele está em consonância com a história que nós encontramos no Evangelho, que Cristo morreu, como ele diz em 1 Coríntios 15, que ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Ele cita, inclusive, uma lista de testemunhas de gente que viu Jesus Cristo vivo. Inclusive hostis algumas delas. Algumas delas hostis ao próprio Jesus. E que estão todas elas registradas nos Evangelhos e no livro de Atos. Então, de fato, Paulo poderia até ser considerado um quinto evangelho nesse sentido, né? Bem, nós então ficamos por aqui com esse tema. Esperamos que você possa ter aprendido um pouco mais em poucas palavras. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente está de volta. Cristo, meu mestre, sua vida doou. Triste seu rosto, pela morte esperou, mesmo que nisto tu não viste valor. Lembra que existe, Ele é teu Salvador. E o pranto derramado no lugar que sofreu. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa de hoje, em poucas palavras, agradecendo a sua participação. Nosso WhatsApp 62 DDD 62 81 17 29 86. Mande sua pergunta, a sua participação. Se quiser gravar um pequeno áudio, bem pequenininho, dizendo assim: olha, eu sou fulano de tal, estou ouvindo o programa em poucas palavras. Quem sabe a gente coloca aqui a sua voz participando, tá bom? Grande abraço, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Minha última palavra é: leia os evangelhos. Descubra por você mesmo o que eles dizem a respeito da pessoa de Jesus. E que Deus o abençoe na sua busca. Até o próximo programa. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.